Segundo o livro dos Reis, capítulo 4 e o versículo 1 diz o seguinte: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E lhe disse ele: O que o profeta vai dizer? Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Olha aqui para mim, por favor, preste atenção, porque quem sabe é essa palavra aqui que vai mudar a sua vida. Para uns, sim; para outros, despertamento; para outros, uma direção. Enfim, veja bem, pessoal, todos nós já conhecemos essa palavra aqui, né, da viúva, da mulher que o seu marido, preste atenção, vamos relembrar, o marido dessa mulher morreu. De repente ele morreu. Acontece que ele era servo do profeta. Então digamos que, vamos pensar dessa seguinte maneira: há uma promessa de Deus para os filhos de Abraão, que a bênção que estiver contigo, ela será compartilhada com você, seus filhos, seus servos e até mesmo seus animais. Tem uma promessa de Deus assim, não é verdade? O Senhor disse: quando eles saíram do Egito, as enfermidades do Egito não iriam tocar nem nele, nem nos seus filhos, e nem nos seus animais, nem nos seus servos e nem nos seus animais. Pensando nessa perspectiva, aquele homem morreu. Ninguém vai durar para sempre, né, gente? Um dia vamos morrer, não é verdade? Certo. Só que a sua esposa, que tinha 2 filhos, ela ficou muito preocupada, porque ela recebeu a informação de que o marido tinha deixado uma dívida. Ele estava pagando, mas morreu e deixou a dívida. Ela não foi paga totalmente. Essa dívida teria que ser paga. Só que existia uma lei na época que, se nesse caso o marido morre e deixou a dívida, os filhos pagam. Se não tem como pagar, eles serão levados
como servos para o trabalho até que a dívida seja paga. Ela não tinha como pagar, ela dependia do marido. E chegou a informação que ela já tinha perdido o marido. Agora ela perderia quem? Os 2 filhos. E agora? Então ela vai desesperada ao profeta. Ela vai dizer: profeta, ora por mim, me dá uma direção, diga-me o que eu faço agora. O profeta: fala, mulher, qual o seu problema? O meu marido morreu. Ele não é um desconhecido, ele era teu servo. Certamente o profeta Eliseu disse: sim, eu sei quem é ele. Mas qual é a tua preocupação? Profeta sempre calmo, porque ele temia a Deus e ele acreditava em Deus. E quem serve a Deus sempre tem uma direção, sempre tem uma solução. Sim ou não, pessoal? Estou falando de você agora. Você é um servo de Deus, sim ou não? Então não se desespera, sabe por quê? Porque a resposta está na palma da sua mão. A solução está na palma da sua mão. A resposta, a solução está com você. O homem de Deus, calmo, diz para ela: você disse que tem uma dívida, teu marido deixou a dívida, não tem como pagar. Diga-me o que é que você tem. Você tem gado? Você tem terra? Não, eu não tenho nada. Tem certeza? Ela disse: senão uma botija com azeite. É isso que eu tenho. Ela considerou isso nada ou pouco. O que o homem de Deus vai fazer? Ele diz para ela voltar para casa, pedir aos vizinhos vasilhas emprestadas, porque iria acontecer um sobrenatural ali. Um milagre iria acontecer ali. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai entornando o teu azeite sobre as botijas. Resultado você já sabe. Encheu todas as vasilhas. Ela disse aos filhos: traga-me mais uma. E eles disseram: não tem mais, já pedimos tudo. O que tinha a gente trouxe. E o azeite parou. Ela volta ao homem de Deus e diz: pronto, homem de Deus, enchei todas as vasilhas. O azeite multiplicou. Houve a bênção da multiplicação. Aconteceu o milagre. Mas eu quero pontuar, sem deixar passar desapercebido, o detalhe que ela volta. Gente, imagina só. Pega-se uma botija e começa a entornar e enche tudo. Naquela época, o azeite, ele era tido como uma moeda de troca. Se comprava, se trocava, se usava aquilo. Preste atenção, gente. Vou falar agora de caráter. Ela já estava com todas as vasilhas cheias. Ela era uma mulher de caráter, porque ela volta até ao homem de Deus. Se ela não tivesse caráter, pronto, já está tudo cheio aqui, eu não preciso mais do profeta. Agora eu já sei o que eu posso fazer. Eu posso vender isso aqui, pagar a dívida, ter os meus filhos em paz e vou viver de boa. Ela poderia fazer isso, só que ela tinha o quê? Ela volta. Desculpe-me usar esse termo caráter, pessoal, porque é o único adjetivo que eu tenho para dizer, porque não estou aqui dizendo que alguém não tem caráter. Essa mulher aqui tem, porque ela volta. Homem de Deus. E agora ela volta feliz, tá? Ela volta sorrindo. Ela não volta mais chorando. Ela volta feliz. Homem de Deus, fiz do jeito que você falou e aconteceu o milagre. Está tudo cheio. O homem de Deus diz: olha, agora você já sabe o que fazer. Você vai vender, vai pagar a sua dívida, e aí viver do resto, ou seja, ela vai
comercializar, ela vai vender, vai colocar um negócio. Está escrito: vivei do resto, paga a dívida e vivei. Ela agora é uma empresária. Virou empresária. Vivei do resto. Seus filhos não vão trabalhar para ninguém. Viva do resto. E se ela fosse uma mulher sem caráter? Ela ia pagar a dívida, aquele, como é que chama? Aquele azeite ia se acabar e ela ia precisar de novo. E é assim que acontece na vida de muitos. Volta para o profeta e diz: estou com um problema de novo. Ora por mim de novo, porque estou com outro problema. E o profeta ora. O profeta ora, mas quem abençoa é quem? Vamos lá, pessoal. O profeta ora, o profeta sobe o monte, o profeta jejuma, mas quem responde é Deus. Quem abençoa? Ei, gente, profeta não é Deus. Profeta é apenas um intercessor, um instrumento. Profeta, pastor, bispo, apóstolo não é Deus. Ele ora, ele jejuma, ele sobe ao monte, mas quem dá a resposta certa, quem diz o sim, quem diz o não é quem? É Deus. Aquela mulher teve caráter, ela viveu muito feliz, porque no momento de desespero, ela clamou a Deus, fez o certo, foi até o profeta e pediu uma direção e recebeu. E tendo obedecido a direção do profeta, o milagre aconteceu na vida dela. Então, essa mensagem você já conhece, mas o que nós vamos declinar sobre ela para nós nos dias de hoje? Quero dizer para você que Deus, Ele nos deu também um azeite. E esse azeite, ele é o quê? Ele é unção, ele é poder, ele é autoridade, ele é o Espírito Santo dentro de nós. Amém, pessoal? Vamos lá, presta atenção. Se você recebeu ou tem esse azeite dado por Deus, quem deu o azeite? E quem é que multiplica o azeite? Deus. Mas nós devemos entender que nós é que devemos cuidar disso, regar. Se Deus me deu algo precioso e o inimigo é doido para tirar de mim, olhando para a palavra, o marido morreu e os credores queriam tomar os 2 filhos. Não é isso que o inimigo quer fazer? O inimigo quer tomar os teus filhos para as drogas. O inimigo quer tomar teu marido, tua esposa, tua vida. E vou levar você num entendimento amplo. O inimigo quer tomar a unção, o azeite, o óleo que Deus deu a você. Você acha mesmo que Satanás, ele está preocupado com as pessoas do mundo? As pessoas do mundo não têm o azeite que nós temos. Diga glória a Deus. Não tem, nós temos. Você tem esse azeite, que é a presença de Deus, recebeu no momento em que você se arrependeu dos seus pecados. No momento em que você decidiu a sua vida para Deus, desceu sobre você uma autoridade, desceu sobre você um azeite, um óleo, um brilho, desceu sobre você uma virtude, e é essa virtude que o maligno quer roubar de você. E aí quando ele tira esse brilho de você, essa unção de você, meu Deus, e aí é como se ele já tivesse a autoridade para comandar a sua vida. Doença, miséria e tudo de ruim vai acontecendo. Eu não estou dizendo que cristão, a vida dele é de 1000 maravilhas. Um dia será, quando partirmos daqui. Acontece que
a nossa vida cristã na terra, vivemos as lutas. A diferença é que vencemos no final. No final, a vitória é nossa. A vitória não está no início e nem está no meio. A vitória está no final, porque você tem que perseverar. A diferença do ímpio, ele não tem vitória. Sua alegria é passageira. Seu sucesso tem data de validade. Começamos o culto hoje lendo as palavras do profeta Jeremias, dizendo que maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. O Senhor disse que ele é maldito. Por quê? Porque ele vai secar como uma árvore plantada numa terra salgada e seca. E aí a parte B diz: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e que faz do Senhor a sua força, porque ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, sempre nutrida, sempre verde, e no tempo de sequidão dará seus frutos. E compreende essa palavra? Haverá lutas, mas o servo de Deus, a serva de Deus não será penalizada. Lembra da mensagem que eu preguei na sexta-feira? Falando sobre a mulher sunamita? Não assistiu a minha mensagem de sexta-feira? Lá no capítulo 8 do mesmo livro, diz que a mulher sunamita, ela combinou com seu marido para fazer um quarto para o profeta Eliseu, porque ele sempre ia lá levar a palavra, orar pelas pessoas, enfim. E ela combinou com o marido: vamos fazer aqui um quarto, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cama, quando ele vir aqui não tem que pagar hotel, fica aqui. E o homem de Deus disse para ela: o que eu poderia fazer por ti em gratidão que você está fazendo? E ela disse: não, comigo está tudo bem. Ela era uma mulher bem sucedida, ela e o marido. Geazi disse: só que ela não tem filhos. Então o profeta disse que daqui a um ano ela iria ter um filho. E ela teve o filho. Ela não podia ter, mas o Senhor abençoou e ela teve. Passaram alguns anos, o garoto sentiu uma dor de cabeça, desmaiou e morreu. Ela corre ao profeta e diz para ele: por acaso eu pedi algum filho para ter que passar por isso? É claro que ela amava o filho, e ela ficou desesperada porque o menino sentiu uma dor de cabeça e morreu. E o homem de Deus, calmo, pegou o menino, botou sobre a cama, pediu para que Deus devolvesse o espírito, a alma, e expulsasse o espírito de morte. E o menino reviveu. Certo? Aí passaram-se algum tempo, o Senhor disse para o profeta, dizer para ela, para a sunamita: mulher, pega tudo que você tem, seu marido, seu filho, e sai dessa terra, porque o Senhor vai mandar fome durante 7 anos. Sai daqui. Lembre-se que ela era uma mulher rica. Quando ela recebe essa informação do profeta, ela não questiona, ela simplesmente obedece. Ela pega o seu filho, pega o marido e vai para a terra dos filisteus, porque naquela terra que ela estava, o Senhor ia mandar o quê? Fome durante 7 anos. Vamos inverter a situação aqui. E se essa mulher batesse o pé e dissesse: não, mas eu sou uma mulher rica, vai vir a fome, então dá para me segurar aqui, eu não vou sair daqui, o Senhor vai me perdoar, profeta, não vou sair daqui. Ela fez isso? Não. Sabe por que ela partiu? Porque ela sabia que da boca daquele homem era Deus que falava. Então ela vai. Acabou o período dos 7 anos de fome, ela volta. Quando ela chega na sua casa, nas suas terras, acontece que a sua casa e as suas terras estavam ocupadas.
alguém foi lá e tomou. E ela diz: e agora? Terminou a fome, eu volto à minha terra. Já pensou? Você viaja, ou você passa um tempo fora, e quando você volta para sua casa tem alguém morando lá. Você tem um ponto, e quando você volta tem alguém lá no seu ponto, na sua loja. Tem que ir na justiça agora, não é? E ela foi no rei. Era o rei que resolvia as coisas. Quando ela vai, preste atenção ao agir de Deus. Quando ela chega no rei para expor a situação, ela ia ser atendida pelo rei. Acontece que naquele mesmo dia, Geazi estava na mesa com o rei, e o rei disse para Geazi o seguinte: Geazi, você que é servo de Eliseu, conte para mim dos milagres que você já viu acontecer por intermédio do profeta Eliseu. Conte aqui para mim. Adivinha o que o Geazi falou? Ó rei, sim, vou contar para o rei. Eu estava com o profeta Eliseu, e ele orou numa mulher sunamita que não podia dar filhos. Ele disse que ela seria mãe, e ela foi mãe. O garoto cresceu, sentiu uma dor na cabeça e morreu. O profeta foi lá, pegou o menino, orou, e o menino, Geazi está falando isso para o rei. E o rei ficou muito feliz, dizendo: é verdade que você está falando, Geazi? E o Geazi olhou para a multidão e viu a sunamita e disse: olha, a mulher do que eu estou falando é aquela ali, e o filho pelo qual eu estou falando está junto dela, está ali. O rei ia atender ela, porque ela ia contar a questão. O rei chama ela e diz: é verdade o que Geazi falou de você? E ela disse: é verdade. O rei está conhecendo agora quem? Deus, a grandeza de Deus. E o rei diz para ela: e o que você está fazendo aqui? Olha Deus trabalhando. Sim, rei, é que o profeta disse que o Senhor ia mandar fome na terra, e mandou que eu saísse daqui. Terminou a fome, os 7 anos eu volto, e quando eu volto tem alguém morando na minha casa, tem alguém nas minhas terras. E o rei diz para ela: chama um oficial, esse oficial tira as pessoas que estão da sua casa, das suas terras, e tudo que eles lucraram na sua terra seja devolvido a você. Capítulo 8 lá. Olha Deus agindo. Você está entendendo? O azeite que essa mulher tinha era a sua fidelidade. Não era o seu dinheiro, não era a sua casa, não era as suas terras. O azeite dessa mulher aqui, estou falando dessa outra mulher, era a sua fidelidade a quem? O que o homem de Deus falava por boca de Deus, ela obedecia. Vejamos, ela foi para a terra dos filisteus. Lá na terra dos filisteus ela não passou fome, porque Deus abençoou ela. Mas tendo acabado o tempo da fome, ela volta para a sua terra e encontra um problema. Só que esse problema, Deus vai trazer a solução de uma forma extraordinária. Por quê? Porque o rei manda que o oficial vá e tire aquelas pessoas de lá, devolva a casa, e tudo que as pessoas lucraram seja devolvido a ela. Então ela não perdeu nada, absolutamente nada. Deus vai fazer isso com você. Se alguém tomou alguma coisa de você, Deus vai restituir, porque foi Deus que deu. E o que Deus dá a você não encaixa para outro, é seu. Aquilo que Deus preparou para você não vai caber em outro, é para você. Mas você tem que ter, digamos assim, esse cuidado de não perder a bênção e zelar por aquilo que Deus deu para você. Voltamos então a essa mulher do azeite. Ela tinha na casa dela a provisão, que era o azeite. E aí eu quero perguntar para você: como anda o seu azeite?
E aí quando eu falo desse azeite, estou me referindo o quê? O seu grau de relacionamento com Deus. Estou falando disso. Como vai o seu grau de relacionamento com Deus? Como vai a sua vida com Deus? Se você é aquela pessoa que diz assim: eu aceitei Jesus, me arrependi dos meus pecados, me batizei nas águas, recebi o azeite de Deus, agora você pode cuidar para que ele venha se multiplicar. As bênçãos irão se multiplicar. Ei, ela tinha uma botija, o azeite encheu ela e todas que estavam em redor. Ela não tinha outras vasilhas, ela mandou pedir emprestadas, e todas, se fosse 100, se fossem 300, todas seriam cheias. Mas acabando as vasilhas, o azeite parou. Enquanto ela ia entornando, o milagre iria acontecendo. Então quando eu faço essa pergunta, como vai o seu azeite? Se você diz assim: não está legal não, bispo, não está legal não, minha cabeça está cheia de problemas, meus pensamentos estão voltados para outras coisas, não tenho sido uma pessoa fiel de fato, tenho quebrado as minhas alianças, tenho desapontado ao meu Deus. Digo para você que se não houver da sua parte uma atitude de consertar isso, você pode orar, gritar, clamar, berrar, azeite não vai multiplicar, vai acabar o que tem. Precisa ter uma atitude de multiplicar isso, de consertar isso. E qual é o caminho, ô bispo, de eu fazer isso? Um voto com Deus, um compromisso com Deus. Em boa parte das nossas vidas, isso estou falando de toda a humanidade, muitos só tratam de tomar uma atitude quando a coisa já passou dos limites e já não há mais o que fazer, humanamente falando. O ser humano é sempre assim, deixa para tomar atitude tarde, ou quando o estrago já foi feito. Veja o que diz lá em Gênesis capítulo 28, vamos falar de Jacó. Gênesis capítulo 28 e o versículo 18 diz o seguinte: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Jacó derramou o que, gente? Nós falávamos que a mulher viúva tinha uma botija de azeite, era a única coisa que ela tinha. Se formos comparar com Jacó, estamos falando aqui de Jacó naquele evento que ele saiu de casa para o irmão não ter que matar ele. E tudo que ele tinha, Jacó, tudo que ele tinha era uma botija de azeite. Jacó sentiu o impacto do erro que ele cometeu. Ele mentiu, ele enganou, ele mentiu para o próprio pai, ele enganou o irmão. Existe bênçãos nisso? Não. Que bênção é essa que tem que morrer e fugir? Então, quando ele sentiu o impacto disso, ele está no meio de um deserto, de caminho para a terra do seu tio Labão, sem saber se o tio ia receber ele bem, se o tio estava bem ou não, se iria ajudar ou não, era uma incerteza. Quando a ficha cai, ele dobra os joelhos, ele pede perdão a Deus, ele chora, e ele faz um voto. Ele pega a pedra que tinha feito por travesseiro, levanta ela como altar e derrama o azeite que ele tinha. Ele podia trocar aquele azeite por pão,
Mas ele se desfaz, fazendo um voto com quem? Derramando sobre uma pedra. Quem não estava na fé, ao ver a atitude dele, poderia dizer: esse aí é doido. É como se rasgasse dinheiro. Porque a pessoa que não é doida não rasga, né? Então quem vesse ele fazer aquilo diria: mas ele fez porque ele estava convicto de que ele estava entregando tudo que ele, o resto que ele tinha, que ele considerava tudo, para quem? Se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão, roupa, me livre dos meus inimigos, se o Senhor me der prosperidade nessa viagem que empreendo, e se eu voltar para a terra dos meus pais, de onde eu saí, em paz, o Senhor será o meu Deus, tudo que me vier às mãos darei o dízimo. Ele faz ali um voto, e ele segue a sua jornada. O resto você já sabe. Deus cumpriu e abençoou de tal maneira que ficou mais rico do que o próprio tio. Voltou para casa, depois de muitos anos, houve reconciliação e paz com o irmão. Glória a Deus, pessoal. Quando é que você vai também tomar uma atitude de fazer um voto? Quando é que você vai perceber que Deus só pode se manifestar quando você resolver a sua vida? Pergunto, isso não te ofende não, é para fazer você pensar mesmo. Não é uma oração que vai mudar a sua vida, é uma decisão da sua parte que vai mudar a sua vida. Porque Deus, Ele não é o Deus da lâmpada do Aladim, que você esfrega, faz um pedido e acontece no estalar de dedos. Deus não é o Aladim, não é. Esse Deus pelo qual eu estou falando, Ele quer a sua fidelidade, Ele quer que você o sirva, Ele quer que você tenha compromisso. Você não o vê, mas Ele te vê. E Ele se manifesta através da misericórdia, do livramento, porque era para você estar morto. Ele se manifesta através da vida, do livramento, das bênçãos, das respostas. Você vê Deus quando Ele se manifesta através da cura, através da prosperidade, através da mudança interior. No entanto, o inimigo, ele quer tirar de você esse azeite que ele te deu no momento em que você entregou a vida. Jacó faz um voto e ele sela isso com um voto. Para terminar, pessoal, eu vou agora lá em 1 Samuel capítulo 16, já vou terminar. 1 Samuel capítulo 16, e no versículo 13, diz o seguinte: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, ou na frente dos seus irmãos. E desde aquele dia, repita comigo assim, pessoal, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Qual é o ponto alto desse versículo aqui? Davi era esquecido pelos irmãos e até pelos pais. Era o menor da sua casa. Era aquele que diante de todos não tinha a mínima condição de ser rei. Isso diante dos irmãos e dos pais. Mas era justamente aquele que era desprezado, que o seu coração era diferente dos demais. Podia não ter condições físicas, intelectualmente falando, maduro. Poderia não ter isso,
mas a sua experiência com Deus era muito maior do que os outros. E o que importa para Deus não é o teu dinheiro, não é o seu nome conhecido na praça. Estou falando da fama. Deus não está nem aí para isso. O que interessa a Deus, o que chama a atenção de Deus em você, é a sua vida diante dEle, seu comprometimento com Ele. Você dizer assim: Senhor, o Senhor está me dando uma direção. Para mim, Senhor, é um pouco complicado eu fazer isso, mas se o Senhor está falando, eu vou obedecer. Não tem negócio de questionamento, dizer: ah, Senhor, não vou fazer porque é ruim para mim. Quando o profeta chegou para Sunamita e disse: ei, filha de Deus, Deus vai mandar 7 anos de fome, Ele ama você, é bom você sair, porque o negócio vai ficar feio quem estiver aqui. Ela estava bem, mas ela vai, porque ela obedece. Quando ela volta, ela encontra alguns problemas, mas esses problemas são resolvidos de forma extraordinária. Que o rei mandou o oficial dizer: tira lá quem tomou da casa dela. As pessoas colocaram lá nas terras dela bois, ovelhas. O rei disse: tudo que esse povo faturou no terreno dela, pegue tudo e dê para ela, porque pertence a ela. Ela não perdeu nada. Se você tem coragem de obedecer a Deus, e no entanto é a decisão que você tem que tomar, por que não tomar? Deus quer se manifestar em você. Voltando para Davi, aquele a quem todos desprezavam foi aquele a quem Deus escolheu por causa do seu coração. E diz que o profeta Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, e imediatamente Davi, ele foi empossado sobre ele o Espírito do Senhor. Como diz aqui a palavra, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi quando esse azeite caiu sobre a cabeça dele. Quando o Espírito do Senhor se apodera de uma pessoa, não tem desafio, não tem luta que ela não possa vencer. Estou falando de quem tem o Espírito do... Será que é difícil você compreender isso? Se você tem o Espírito do Senhor, você vence. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Mais tarde ele se torna rei de fato. Ele se tornou rei espiritualmente naquele momento, mas de fato ainda demorou alguns anos até que Saul morresse, não pela espada de Davi. E ele soube esperar. Davi soube o que, gente? Não bateu a mão no peito dizendo: olha, é melhor você sair daí porque Deus já me ungiu e cai fora. Não, ele soube esperar. Chegou o momento, e ele foi reconhecido pelas 12 tribos de Israel como rei de fato. E foi o melhor rei de Israel. O melhor rei de Israel foi Davi, sem dúvida, me arrisco a dizer isso, porque foi ele que construiu a cidade de Jerusalém, ofertou para que o primeiro templo fosse erguido, reunificou as 12 tribos, porque estava tudo desunido, fez uma aliança com Deus, e não tinha outra não. Quando tinha guerra, ele não mandava outro, ele ia. Como rei, ele poderia mandar os generais, mas ele ia, porque o Espírito do Senhor estava com ele, portanto não tinha medo. Imagina você, o Espírito do Senhor se apoderou de você. Quer dizer que quando os inimigos vierem, as lutas vierem, você vai enfrentá-los e você vai vencê-los, e você não vai ter medo. Então, se acabou o teu azeite, você acha que tem ali poucas gotas, Deus pode multiplicar. Você crê, sim ou não? O seu azeite está em que medida? 50%, 40%,
10%, 5% da garrafa. Quanto está a medida do teu azeite? Mas ainda tem. Glória a Deus, pessoal. Ô bispo, o meu está bem pouquinho, mas ainda tem. E é desse pouquinho, não precisa ser muito não. É desse pouquinho que o Senhor vai tocar e vai o quê? Ô glória. Diz, para terminar mesmo, diz a Bíblia que ela vendeu aquele azeite, pagou a dívida, e o homem de Deus disse: vivei. Quer dizer, aquela que tinha perdido o marido, ia perder os 2 filhos e ia ficar na miséria. Deus abençoa e faz com que ela pague a dívida, tenha os seus filhos junto dela e virou empresária, porque viveu do resto. Eu quero profetizar hoje essa bênção de Deus sobre você, mas essa bênção só irá multiplicar se você tiver fé de obedecer, fazer um voto com Deus. Obediência, pessoal. Obediência, obediência, obediência. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o quê? Obediência, obediência, compromisso, fidelidade. Deus quer isso. Quem recebe essa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica Jesus bem forte. Glória a Deus.